automaticamente a tua saúde sofre os danos e a estética também. Então nós ouvimos muito dizer isso: você é o que come. Só que nós temos que recordar que inúmeras vezes a palavra de Deus também é tratada como alimento. Mais importante que isso, Jesus colocou esse alimento como um alimento de busca para nós, tem que ser prioridade. Quando Satanás falou: sacie tua fome de pão, ele falou: não só de pão vive o homem, mas também da palavra divina. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 6, aleluia. Ele está no meio de nós, igreja. Santo é o teu nome, Senhor. Seja exaltado neste lugar, meu Deus. Oh, aleluias. Evangelho de João, capítulo 6. Oh, aleluias. Amém? Versículo 53. Evangelho de João 6, 53. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vós. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, que nós possamos, Pai, colocar como prioridade em nossas vidas o alimento espiritual, Senhor. Tire-nos, Pai, tudo aquilo que ainda está tomando o teu lugar em nossas vidas. Assim como diz aquele louvor: toma o teu lugar, amado meu, nós te desejamos. Toma o teu lugar em nossos corações, Senhor. Toma o teu lugar em nossas vidas, Deus. Que nós possamos te amar, Pai, a ponto de declarar: se em algum momento de nossas vidas o Senhor vê a gente saindo dos teus caminhos, mate-nos antes, Senhor. Tire nossa vida antes, Pai, porque nós não queremos viver sem Ti, Senhor. Porque o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas nada importa para nós nessa terra, Senhor. Nada mais importa, nada mais satisfaz a nossa alma, Pai. Não importa quanto nós corremos atrás dessas coisas, nada nos alimenta, nada nos sustenta, a não ser a Tua poderosa presença, Senhor. Pai, ordene Tua bênção, nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, podem se sentar, queridos. Jesus estava explicando para aqueles homens que queriam pão e peixe, porque eles comeram e se fartaram, eles estavam presos àquele banquete que Jesus deu, um banquete de alimento físico. Mas Jesus estava declarando: melhor do que o alimento físico é o alimento espiritual. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Por quê? Porque a carne de Jesus foi onde Ele pagou todos os nossos pecados. Ele foi moído na cruz pelos nossos pecados, pelos nossos erros, nossas falhas, nossas transgressões. Mas pastor, eu ainda não era vivo. Mas o Senhor já sabia que você ia pecar. Até mesmo as crianças que ainda vão nascer, o pecado delas já está pago também. Aquela morte foi tão perfeita, foi tão maravilhosa, que pagou os pecados de toda a humanidade, de todos os tempos, desde antes dele, durante ele e pós ele. Sacrifício perfeito, sacrifício perfeito. A carne dele foi moída na cruz, por isso a carne dele é considerada a verdadeira comida. E o sangue é o sangue que faz aliança entre nós e Deus. Porque nós, como somos, irmãos, não podemos chegar diante da presença do nosso Senhor.
Isaías, quando se aproxima de Deus em uma visão, ele declarou: eu vou morrer, porque sou pecador. Não tem como nós suportarmos a presença de Deus se nós entrarmos de cara limpa na presença dele. Precisávamos de um sangue revestindo e cobrindo a nossa vida, o sangue de Jesus, que faz a nova aliança, porque a velha foi destruída através do pecado e através dos adultérios, que o povo começou a adorar demônios no lugar de adorar a Deus. E muitas vezes a gente fala: eu não adoro demônios, eu não busco nenhum demônio. Mas tem demônios disfarçados em nossas vidas, que se tornam idolatrias e estão roubando o lugar de Deus em nossas vidas. A Bíblia diz em João 1:1: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada que existe teria sido feito. Deus, quando começa a criar o mundo, começa a declarar palavras, e as palavras de Deus vai dando formas, vai criando vidas. E essa palavra, essa voz declarada pela boca de Deus, se tornou carne e habitou no meio de nós. E o seu nome é Jesus Cristo. Seu nome é Jesus Cristo. No versículo 14 vai dizer: e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, então, era o Verbo, ele é o Verbo, e se fez carne, e habitou em nosso meio, porque a palavra criou vida, e a palavra veio nos ensinar a ter uma vida que dá prazer ao Pai, porque a vida dele transmitia prazer ao Pai. Quando ele se batiza, o Pai olha e fala: olha, essa vida me dá muito prazer, essa vida me dá muita satisfação, eu tenho gosto por essa vida. E ele vem nos ensinar o caminho que nós temos que trilhar para também fazermos o mesmo, oferecer as nossas vidas como um sacrifício vivo. Então, quando Jesus está falando para nós que a carne dele é verdadeira comida e o sangue verdadeira bebida, ele está querendo dizer: sejam participantes do meu sofrimento, porque todo aquele que me negar na terra será negado no céu, mas todo aquele que perder a sua vida aqui por amor de mim será exaltado no reino dos céus, será reconhecido no reino dos céus. Então Satanás foi tentar a Cristo, assim como muitas vezes ele vai tentar a nós. Ele falou: se és filho de Deus, em Mateus 4 e em Lucas 4, transforme essas pedras em pães, porque Jesus estava jejuando há 40 dias, e ele falou: não só de pão vive o homem, mas também da palavra divina. Então não adianta a gente querer andar nessa terra, irmãos, vivendo só de pão. E quando Jesus fala isso, ele não está falando só de alimento, ele está falando de tudo ligado a essa terra que é perecível. Tudo é perecível aqui, irmãos. Nada permanecerá para sempre, nada aqui é eterno. Tudo é perecível. Não tem estrutura, não tem vida, não tem nada, absolutamente nada aqui que um dia não se acabará. Então o que Deus pede para nós? Não deposite sua felicidade em coisas físicas, em coisas que as traças corroem, em coisas que os ladrões roubam, porque essas coisas não podem ser o seu Deus. Então muitas vezes a gente não está trocando Deus por coisas que aos nossos olhos são erradas. Não, mas eu não estou em pecado, eu não fumo, eu não bebo, eu não uso droga, eu não estou vivendo uma vida sexual desregrada, eu não estou cometendo esses pecados que nós consideramos grandes. Mas tem outros pecados, irmãos, disfarçados de coisa boa. Tem outros pecados escondidos que começam a roubar do nosso coração a posição de Deus. Às vezes você está entregando a tua vida toda para o trabalho, todo o seu tempo está entregue ao trabalho. Esses dias a irmã Nani colocou algo muito interessante no grupo da igreja, eu achei muito interessante, aonde fala: a gente trabalha para não faltar nada em casa, mas acaba faltando a nossa presença em casa.
E pais já não vê mais filhos. E pais e maridos não vê mais esposas. Esposas não vê mais maridos. Porque nós estamos entregando toda a nossa vida para o trabalho. O trabalho se tornou o nosso Deus. Amados irmãos, isso tem que nos incomodar primeiramente. Faça um voto para o Senhor. Olha Ele e fala: Senhor, eu não quero trocar o meu tempo por dinheiro. Comece a me ajudar a trabalhar menos e ganhar mais. Mas entenda que Deus vai te pedir algo em troca. Não porque Ele é um Deus de barganha, mas é porque Ele quer ser adorado por você. Porque nós nos tornamos semelhantes a tudo aquilo que nós adoramos. Se você está adorando o trabalho, você vai começar a se tornar cada vez mais fadigado, porque isso tem sido o seu Deus. Você precisa adorar o Senhor, entregar toda a tua adoração a Ele. Nesse mesmo capítulo de Mateus 4, de Lucas 4, Jesus falou: somente a Ele prestarás culto. Então o Senhor estava revelando para nós durante o louvor: Senhor, traga a nossas mentes quais têm sido os nossos Isaques, o que tem roubado a tua presença da nossa vida, o que tem tirado de nós o prazer de estar contigo, para estar fazendo outras coisas que são perecíveis, que vão passar. Amados irmãos, não deposite sua felicidade em trabalho, não deposite sua felicidade em dinheiro. Tem muitas vezes que homens não se sentem reconhecidos em casa, pela esposa, pelos filhos, e o homem, ele necessita ser reconhecido. Quer agradar um homem? Reconheça o esforço dele. Fale para ele: obrigado. Tem um obrigado que minha esposa me fala que sempre toca no meu coração, eu nunca revelei isso para ela, que é quando eu chego com o carro cheio de compra em casa, que eu consegui prover o alimento. Ela fala: amor, obrigado. Toda vez que ela faz isso, ela enche meu coração de alegria. Reconhecimento para o homem é algo muito importante. Então muitas vezes ele não tem casa, e aí ele está entregando todo o seu tempo para o trabalho, porque no trabalho o chefe fala: olha, muito bom, parabéns. Ou um amigo fala: olha, só você consegue dar jeito nisso, e ele fica o tempo todo querendo ficar preso naquele ambiente, fazendo horas extras para ser reconhecido, porque naquele ambiente ele se sente bem, naquele ambiente ele se sente amado. Então que nós possamos fazer no nosso lar o ambiente onde a presença de Deus se faz presente. De nada adianta nós sermos bons na igreja e ruins em casa. Nós temos que lutar para viver verdadeiramente o Evangelho em todos os momentos da nossa vida. E a Bíblia nos dá direção, irmãos. A Bíblia nos ensina como ser marido, como ser esposo, como ser pais, para que a nossa vida adore, exalte e glorifique o nome do Senhor. Então nós não podemos viver da maneira que nós queremos. Não troque todo o seu tempo por trabalho, por dinheiro, porque o homem mais rico já deixou claro: isso é cansaço. Você vai ficar fadigado, você vai ficar enfadado. Isso não é capaz de preencher, não é capaz de satisfazer. O homem mais rico do mundo já pisou na terra. A riqueza de Elon Musk, perto da riqueza que ele alcançou, não chega nem perto. Elon Musk é miserável perto dele. Esse homem escreveu livros na Bíblia, e um deles ele escreve: dinheiro não serve para nada. Dinheiro não vai trazer satisfação, não vai trazer alegria. Mas às vezes a idolatria está caindo sobre a família, está idolatrando o casamento, idolatrando os filhos. E aí nós temos que tomar um cuidado, nós temos que estar prontos para sacrificar os nossos Isaques, irmãos. Quais são os seus Isaques? Muitas vezes você deixa de repreender um filho por medo, por receio. Mas quando a Bíblia diz que essa repreensão vai salvar a alma dele do inferno, então você como pai, você como mãe tem que se levantar e se posicionar e fazer o que tem que ser feito, para que ele não se perca, para que ele não saia dos caminhos do Senhor. É necessário nós pais termos esse compromisso com os nossos filhos. E se nós não fazemos, nós estamos idolatrando os nossos filhos. Nós estamos colocando a vontade deles à frente da vontade do Senhor. Existe uma passagem em Isaías que chama muito minha atenção, onde fala que
5 anos. Se não me der o celular, eu faço um escarcel. Os valores estão sendo invertidos. E se a gente se dobra a isso, irmãos, a gente está idolatrando a criança. Ela está se tornando um objeto de idolatria. Está idolatrando o casamento, está mais preocupado em fazer a vontade do marido ou da esposa do que a vontade do Senhor. Houve momentos na Bíblia em que os cônjuges bateram de frente, porque o outro estava falando coisas que não coincidiam com a vontade de Deus. Então, quando aquela mulher falou para Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Se ele idolatrasse a esposa, ele ia se render. Ele olhou para ela e falou: louca, nu vim para a terra e nu voltarei. Ele estava falando: essas coisas não são meu Deus. Eu perdi meus filhos, perdi meus bens, perdi dinheiro, perdi. Mas essas coisas não são o meu Deus. Essas coisas não são capazes de me satisfazer. Porque a única coisa que me agrada, a única coisa que realmente satisfaz a minha alma é a presença do meu Senhor. Isaías 55:1: a todos vós, os que têm sede, vinde às águas, vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Amados irmãos, por que estamos gastando toda a nossa vida com coisa que não satisfaz? Vamos fazer neste louvor que cantamos por último a nossa oração essa noite. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, entregando tudo aquilo que eu achava que era importante, que eu achava que para mim eu não viveria mais sem aquilo, mas colocando o Senhor no lugar de destaque na minha vida, entregando a Ele o lugar que só pertence a Ele e a mais ninguém. Eu acho interessante quando Paulo fala em Filipenses, irmãos. Estamos falando de homens que tinham que perder. Tem o meme da menininha lá. Eu vou largar de tudo. Mas como que você vai largar de tudo se você não tem nada? Já viu? Aí a mãe grita: não entra. Ela: me deixa, mãe. Mas nós estamos falando de um homem que realmente tinha que perder, igreja. Um homem que era poderoso, um homem que tinha bens, um homem que tinha destaque diante da sociedade. Ele perdeu tudo por amor a Jesus Cristo. O apóstolo Paulo fala na Bíblia: eu considerei tudo isso esterco, perdeu o valor para mim. A única coisa que importa agora é Jesus Cristo. Tudo aquilo que eu dava importância, tudo aquilo que eu colocava na minha vida como lugar de destaque, perdeu o lugar para Jesus Cristo. De graça recebeis, de graças dai. Ter momentos com o nosso Senhor é de graça, irmãos. Nosso Deus é tão simples no agir dele. Ele é muito simples. Eu partilhava hoje com um amigo. Não fique esperando um arrepio, um anjo descer do céu, coisas assim. Não espere isso. É mais simples do que a gente imagina. Abre a tua Bíblia, leia, medite dia e noite, tenha prazer na lei do Senhor, deleite-se nela, estude a palavra, pesquise, busque conhecimento. Foi pregado terça-feira sobre isso, conhecendo e prosseguindo em conhecer o nosso Deus. Que nós tenhamos prazer nisso, irmãos. Ter prazer nisso é diferente de fazer de uma forma obrigatória. Irmãos, eu tenho dificuldade de fazer qualquer coisa obrigatória. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo. O meu trabalho tem que me dar prazer e satisfação, senão eu peço a volta. A Bíblia fala: para a liberdade Cristo nos libertou. Vocês não têm que ser escravos de mais nada. Não está feliz com o que está vivendo? Troca semente para mudar a colheita. Quando eu falei vou sair da CBA e vou ir para a educação física, um monte de gente falou para mim: isso não vai dar certo, isso, aquilo outro. Esquece, irmãos.
Nós só temos uma vida. Se você buscar em primeiro o reino do Senhor e a tua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele vai te honrar, Ele vai cuidar de você. Você não é chamado a viver de qualquer jeito essa vida, Ele te chama para viver a vida Zoe, a vida que Ele prometeu aos seus. Não é qualquer vida, não é uma vida de qualquer jeito. E a vida tem uma promessa para nós, é uma vida de qualidade, é uma vida abundante. Então não tem por que você viver escravizado em algo. Crie estratégia, crie um plano, mude a rota e seja feliz, porque é isso que o Senhor quer de você. Seja feliz, porque Ele é alegre, Ele quer alegria na sua vida também, mas coloque Ele em primeiro. Muitas vezes a gente ora pedindo coisas e quando a gente recebe, a gente se afasta dele. É o maior erro que a gente pode cometer. Eu conversava com um amigo que estava na peleja no casamento, e ele falando, então eu falei: olha, irmão, eu acho que vocês vão consertar as coisas, mas o que me preocupa é qual vai ser o seu comportamento depois que as coisas estiverem boas. Irmãos, a gente faz votos com o Senhor, a gente tem que cumprir eles. Tem que cumprir. Quando eu pedi para Deus, pode pedir isso para Deus, mude meu horário de trabalho, eu quero estar na igreja. Só que nos dias de culto eu tinha que estar na igreja, porque eu pedi algo para o Senhor. Eu não podia quebrar meu voto agora. Eu falei para Ele mudar para mim estar na igreja. Eu tenho que cumprir, eu tenho que obedecer. Uma vida de obediência ao Senhor agrada o coração dele, satisfaz o coração dele. E a Bíblia fala que Ele satisfará todos os desejos do nosso coração. Porque as pessoas que entregam adoração a Ele só têm desejos bons no coração. Porque quando tem um desejo ruim, vem desejo ruim, porque nós somos de carne, o Espírito Santo incomoda essa pessoa, porque ela tem intimidade com Deus. Então quando a gente coloca Ele no lugar de destaque, irmãos, das outras coisas Ele cuida. Das outras coisas Ele cuida. 1 Timóteo 4:1. O Espírito Santo afirma expressamente, não essa parte que eu queria. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Investir em coisas, irmãos, que traz satisfação na vida presente e na vida eterna. Investir o nosso tempo naquilo que de fato tem valor, naquilo que de fato tem relevância diante do nosso Deus. O que os nossos olhos têm cobiçado? Mateus 6:22. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti seja trevas, que grandes trevas serão. A Bíblia está dizendo que os nossos olhos são a janela da nossa alma. Você precisa fazer um concerto com os teus olhos. Assim como Jó fala: eu fiz um concerto com os meus olhos, para não ficar cobiçando coisas que não têm valor, não ficar cobiçando coisas que não satisfaz, não agrada nem a mim nem ao Senhor. Nossos olhos têm que ser curados. A gente tem que ter um olhar para as coisas do reino, porque senão a gente fica muito preso a esse plano carnal e vai perdendo a sensibilidade do Espírito Santo. Olhos curados. Se os nossos olhos são luz, estão sendo usados para as trevas, a Bíblia diz que todo o nosso corpo está em trevas. Aquele que fala eu sou cristão deve ter o olhar que Jesus tinha. Tinha muitas coisas que as pessoas olhavam de uma maneira, Jesus estava olhando de outra. A Bíblia fala que quando ele estava conversando com a mulher de Samaria, os discípulos estranharam ele estar conversando com uma mulher. Eu não sei se os discípulos pensaram maldade sobre Jesus, por ele estar sozinho conversando com uma mulher, ou se o problema era por ser questão de região, que
Samaria e Israel não se bicavam. Mas Jesus não estava preso a essas coisas terrenas. Jesus tinha os olhos purificados e curados. Jesus estava preocupado com aquela alma. Jesus queria mudar a história daquela vida. Nós somos chamados para fazer o mesmo, irmãos. O mundo tem um olhar pecaminoso. Pode ver coisas ali, começar a julgar e apontar e criticar. Mas nós cristãos somos chamados para olhar com amor. Somos chamados para fazer diferente. Ter uma renovação das nossas mentes e não nos conformar com as coisas deste mundo. Os nossos olhos têm que ser purificados. Versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou devotará um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Deus e dinheiro não podem ser adorados na mesma proporção, não podem ser idolatrados na mesma proporção. O primeiro tem que ser o Senhor. O dinheiro é segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto plano, porque Ele proverá. Porque aquele que coloca o Senhor em primeiro usa o seu dinheiro para financiar o reino na terra. Tem pessoas na Bíblia que financiavam o reino na terra, irmãos. Eles eram muito abençoados na área financeira, porque o Senhor sabia que quando entregava dinheiro nas mãos deles, eles não ficavam gastando só com eles. Eles compravam uma cesta básica e davam para alguém que tinha fome, compravam uma roupa e davam para alguém que precisava de vestimento, pagavam o tratamento de alguém que precisava, de médico que estava sem condições. São pessoas que usam os seus recursos para financiar o reino. Toda vez que a gente usa o nosso recurso para financiar o reino, nós seremos abençoados nessa área. Mas o dinheiro não pode ser idolatrado. Se ele for o primeiro, a gente vai se tornar muquirana, avarento. Não vamos querer entregar nada, é para mim, é meu. Para encerrar, a Bíblia conta em Lucas 12, um homem que estava completamente voltado para as coisas da terra. Lucas 12, 16, onde a Bíblia diz que ele fez uma grande colheita. Aí ele colocou em seu celeiro, só que tinha mais para colher. E aí quando ele viu que tinha mais para colher, ele falou: vou derrubar esses celeiros e construir maiores. E ele estava preso somente nessa prosperidade terrena. Só que Jesus, nessa parábola, ele conta que aquele homem estava próximo de morrer. Falou: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma. Então sim, irmãos, nós podemos cobiçar, crescer, podemos, sem problema algum, mas nunca se esqueça de dar um lugar de destaque ao Senhor. Só pertence a Ele, só pertence a Ele. E se Ele falar sim, sim. Se Ele falar não, não. Obedeça, porque Ele enxerga as coisas lá na frente. Ele sabe o que vai dar certo e o que vai dar errado. Nós só conseguimos ver o presente, Ele já viu o futuro. Ele está falando: por esse caminho você vai sair do meu caminho. Permaneça comigo, que é melhor. Deixa eu cuidar de você, porque eu não deixarei faltar nada em tua vida. Amém? Glória a Deus. Chegou um monte de papel aqui. Visitantes hoje: Noélia e Delson e Graziele. Falei certo? É isso? Amém? Vamos receber os nossos visitantes, irmãos. Estendam suas mãos em direção à vida deles.